Saudações musicais, tudo bem com vocês? Bom, comigo não. Como eu compartilhei ontem no Instagram, também no Facebook, né? Eu estava gravando ontem aqui. Na verdade, eu não estava ali no estúdio, eu estava aqui porque fica mais fácil. Porque eu estava gravando só umas faixas de áudio, né? O que está rolando aqui, eu estou com um projeto novo, né? Vamos ver como eu consigo viabilizar isso, de gravar várias vozes. Aí eu gravo as faixas, alinho as faixas e gravo um ou mais tomadas assim de vídeo e talvez quem sabe eu faça uma edição para colocar várias músicas no ar. Eu tô com vários projetos dentro da cabeça. O problema é tempo para conseguir colocar tudo isso em prática, né? Enfim, eu tava gravando isso. E aí o que acontece? Eu tava aqui com esse fone que eu tô usando nesse momento e o microfone, só que o microfone agora para falar fica melhor eu colocar aqui, né? Às vezes eu tento esconder nas gravações ali quando eu faço algum episódio, mas, enfim, é um microfone muito bom. Ele não é feio assim não, eu dei um jeito porque ele é um microfone bom, mas ele tem uns truques de... Tem umas coisas, uns cortes de gasto, né? Na construção, então ele é meio precário nos pontos. Um deles é que dessa parte aqui, que é um terminalzinho, até aqui ele é um pouco curto, então me obriga, por exemplo, a ficar com ele na cintura. Eu já tive um pouco de problema no estúdio, mas no estúdio dificilmente eu tô com a viola, né? Quando eu pego a viola é um outro momento específico. E aqui o que aconteceu foi que o microfone eu prendi nas cordas, na parte de trás que fica dos cavaletes. Depois eu coloco uma animaçãozinha para ficar mais fácil de entender. Então sem a viola agora, e aí eu coloquei. Eu prendi ele no cavalete. Quando eu terminei de gravar, então eu tirei o fone, beleza, apoiei aqui. E a viola que estava presa, só que não estava assim, né? Tava assim, porque prende aqui na cintura e ele, em vez de estar preso aqui, estava preso na viola. Então eu pus a viola aqui. Eu pus a viola aqui, não estava com isso aqui. Só que eu tô querendo deixar. O som ficou ruim. Tô um pouco descuidado, mas enfim, para vocês entenderem. Tô querendo deixar isso aqui para poder ficar fixo e não ter que prender no instrumento. Vamos ver como fica a captação, qual é o melhor caminho ainda. Ainda tô aprendendo isso. Então, aí eu deixei a viola aqui com o fio, né? Vocês veem o comprimento dele. Então ele estava aqui preso na minha cintura, porque é mais cômodo. E aí quando eu levantei, puxou. E eu até deixei aqui, que isso aqui é uma... é um pano, seda isso aqui, que eu pensei em comprar muitos anos atrás para fazer de capa para guardar no estojo. O pessoal fala que é bom, protege e tal. Enfim, acabou nunca usando e tava aqui para eu poder apoiar o instrumento e não riscar, né? E eu tirei a espalheira, que também a espalheira deixa um pouco desajeitada, mas ela tava com a espalheira. O que aconteceu é o seguinte: como ela tava aqui, quando puxou, ela veio nessa posição, então ela tava apoiada aqui, virada com as cordas para cima, e ela caiu meio assim. Caiu bem aqui. Ela caiu bem aqui. Só que quando caiu, a espalheira protegeu a caixa, né? O que foi um lado bom, porque imagina se eu tivesse quebrado a caixa, né? Nossa, eu ia ficar arrasado com isso. E aí, do lado a espalheira protegeu a caixa. Do lado da voluta, a voluta bateu com tudo no chão. Quando eu vi o instrumento no chão, aí eu falei, não acredito que fiz isso. Meu Deus do céu, não acredito que... Porque é o seguinte, eu toco faz 20 anos. Desde o ano 2000, mais ou menos, eu comecei a estudar. Eu já tive um violino, dois violinos, depois eu vendi o violino, comprei uma viola, vendi essa e tô com essa viola. Eu tenho ainda o primeiro violino, tá lá na casa dos meus pais, enfim. Mas nenhum desses instrumentos, nenhum, nunca caiu. Caiu nunca, nenhum. Nem arco também, graças a Deus. É, nem arranhou, sério, assim, alguma coisa cair, arranhar. Isso nunca aconteceu. O único arranhão mais sério que teve foi na outra viola que eu tive, que é a própria espalheira, né? A boa música que eu tenho, acho que foi essa. Deu uma arranhada, não foi essa, foi outra, uma outra que eu tinha antes dessa. Caiu do lado e deu uma arranhada no fundo, né? Ficou meio feio, mas
Mas não caiu, assim, foi culpa meio que da espalheira. Essas coisas acabam acontecendo. Espalheira é uma coisa que machuca o instrumento, às vezes. Então, as marcas que tinham era essa. Eu nunca tive um descuido de deixar o instrumento cair. Eu sempre tomo cuidado porque, pô, primeiro que é uma coisa bem cara, né? É bem caro o instrumento, dependendo do caso. Bom, geralmente é pro meu bolso, né? Para o de vocês, eu imagino que a maioria de vocês também. E aí o instrumento, eu sempre tive cuidado para não deixar cair. E aí, quando caiu, assim, minha vida inteira, eu nunca deixei acontecer uma coisa dessa. Eu fiquei assim, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu falei no meu cuidado, né? Porque eu acho também que nunca caiu, porque como eu sempre tive. Sempre tomei. Eu tenho muito medo de que caia. Então, quem tem muito medo toma muito cuidado. E eu nunca deixei muito pendurado, apoiado em algum lugar assim, ou eu sou distraído, eu não sou distraído. Mas essa coisa de prender aqui na cintura me desestabilizou completamente, porque eu levanto e aí ele puxou, e eu não tinha ligado que a minha cintura estava conectada à viola. Foi uma falha assim de metodologia, né, de procedimento aí que eu falhei. E, bom, continuando a história, quando eu vi que o instrumento caiu no chão, aí eu olhei, o instrumento estava intacto, e eu falei, nossa, aí peguei o instrumento, olhei, né, olhei a caixa, porque a gente sempre tem mais medo da caixa, eu olhei a caixa, beleza. E aí, poxa, olha, nem desafinou, né, sol, né, ré, lá, dó, sol, ih, só desafinou. Quando eu subi o olho para ver a sol, aí veio a tristeza. Aí veio a tristeza. Meu Deus do céu. Eu acho que eu não demorei 2 segundos. Acho que eu não demorei 2 segundos para soltar todas as cravelhas imediatamente, porque eu tinha medo que explodisse, arrebentasse, porque o instrumento estava fragilizado. Eu achava que estava bem, mas a partir do momento que eu vi que eu estava bem, eu soltei todas as cordas de uma vez, porque eu tinha medo. Falei, mesmo que caia a alma, já era, já quebrou, já vou ter que levar o luthier para fazer ajuste, né? Então eu arranquei, soltei as cravelhas, tirei as cordas, soltei toda a pressão dela, porque o instrumento trabalha sob muita pressão, né? E o instrumento, digamos que o instrumento, essa parte seja de cima. Quando a gente aperta as cordas, o instrumento cede, ele faz isso aqui. Se alguma parte quebra, está fragilizada, todo o resto pode ficar um pouco comprometido, né? Inclusive é por isso que quando uma corda quebra, por exemplo, as outras afinações sobem. Porque o estandarte é mole, o rabicho, etc. E, na verdade o instrumento inteiro como um todo ele cede, né? Mas é mais o estandarte. Por exemplo, se você quebra a corda Mi, o estandarte ele desloca para o outro lado, porque a corda Mi é forte, puxa. Então é muita tensão, vocês entendem? Muita tensão que o instrumento sofre. Quando eu vi, eu soltei imediatamente. Soltei, na verdade soltei soltei tudo, até a parte do botão, eu esqueci de levar aqui, preciso levar, tá aqui pendurado pro luthier. E aí, quando quebrou, eu soltei tudo e falei, meu Deus, e agora, e agora, e agora, porque baita susto, né? Eu falei, ferrou, sei lá, e agora, o que eu faço? Fiquei triste por alguns minutos, 2 minutos, pensando, refletindo e eu falei, bom, vamos correr atrás agora. Vamos correr atrás, quebrou. E assumir que quebrou e vou precisar consertar, né? Tomara que tem conserto. Eu acho que tem. É o que eu tinha pensado. Eu já vou explicar, já vou chegar nesse ponto. E aí, beleza. Aí começo a conversar com um colega, com outro colega aqui e ali. E aí tem um colega que me indicou um luthier que certamente alguns de vocês devem conhecer, que sempre tem. A reputação dele tem sido de uma pessoa muito competente. E eu acredito que seja mesmo. E aí eu fui falar com ele e ele falou: traz aqui, Rodrigo. Mas quando? Agora? Eu. Tá bom? Tá bom. Aí eu ajeitei, peguei as coisas, aí eu guardei tudo, todas as partes, o que sobrou da viola. Ai meu Deus. O que restou, né? Foi estranho guardar o instrumento com uma parte da voluta e aí o instrumento ele encosta inteiro no fundo, né? Porque quando você encosta o instrumento, você puser o instrumento, por exemplo, no chão, violino, viola, violoncelo eu não sei, mas ele não encosta, a parte do fundo dele nunca encosta
completamente, porque a voluta vem antes, né? Mas como quebrou um pedaço da voluta, então o instrumento encostou no fundo, assim, e aí ficou, acho que pegando um pouco no estojo. Tô tentando não ficar triste, sério, porque foi complicado. Bom, aí eu tava. Acho que tá gravando normal, né? 10 minutos e meio. Ah, bom, deixa eu cortar, senão vai acabar interrompendo. Pronto, voltei aqui. Então, e aí com esse negócio, o instrumento encostou completamente, foi é uma imagem meio forte, porque a gente tem uma relação afetiva com o instrumento que a gente desenvolve ao longo do tempo, né? E eu acho que eu nunca tinha pegado um instrumento quebrado na minha mão, é uma coisa que dói o coração, sabe? Enfim, aí eu peguei um instrumento e montei tudo lá, tentei proteger ele dentro do estojo. E aí levei lá no luthier o André Amaral, não sei se eu já tinha falado o nome dele. E aí levei lá o André Amaral, aliás, que é uma pessoa que me recebeu super bem. Eu queria deixar meu agradecimento, porque nesse momento complicado, né, a gente. É bom ter alguém que receba a gente, que apoie, que dê esse amparo todo. E um dos critérios, vou confessar para vocês, um dos critérios para escolher ele é que ele respondeu imediatamente, ele estava disponível, porque eu conheço pessoas competentes também, mas às vezes não é tão acessível, porque a pessoa demora 2 dias para responder. Tem luthier que é assim, meio difícil de lidar com uma pessoa que demora para responder, e eu não imaginei que eu ia ter outra viola até. Eu quero resolver a minha, eu gosto da minha viola, eu gosto da minha viola. Um dia eu contar a história dela. E aí eu levei lá, né? E aí eu não tinha em mente que eu ia ter outra viola, então eu queria que resolvesse o quanto antes. Aí eu procurei alguém que fosse competente e que fosse rápido. Que falei, ok, vamos resolver. A gente resolve isso agora, ótimo. A pessoa resolveu, daqui 3 dias você me traz. É complicado isso. Enfim, eu não gosto. Aí o que aconteceu foi que eu levei lá, e aí ele olhou e falou, olha, a gente tem 3 opções. Ele não falou nessa ordem, eu estou organizando isso agora. A primeira é. A gente pode. É porque o instrumento é um instrumento um pouco mais antigo, que tem a etiqueta de um luthier. Eu acredito que ela foi reformada por esse luthier que assina a etiqueta, que é o Raffaele Leone. É um italiano que viveu no Brasil, mas no meio do século passado, né? É um cara mais antigo, que parece que viveu nos anos 20 até os anos 50, 60. E o André falou, mas é um instrumento do Raffaele Leone, não sei se eu vou te propor uma coisa. Eu falei, o quê? Usar uma cola sintética. Uma cola que tem um maior poder adesivo, mas tira um pouco da originalidade, assim, né? Eu falei, olha, se fosse a caixa, né? Porque a caixa acústica você precisa abrir. E uma cola dessa não pode. Se você usa dessa, sei lá, depois você tem que arrancar um pedaço da madeira. Mas como é voluta, a voluta e o braço, não sei se vocês sabem, depois eu vou ver se eu coloco uma ilustração na edição. A voluta e o braço é uma peça só. A peça que sai ali da caixa, vai até a voluta é uma coisa só. Então, não é voluta, braço, não, é tudo uma coisa só. A voluta, a caixa de cravelha, todo o braço até o apoio ali, a junção, aquilo é uma única peça de madeira. E precisa ser uma única peça de madeira porque a tensão ali é muito grande, né? Então ele cede um pouco, etc. Então é bom que seja uma única peça. E aí ele falou, já vamos tentar colar. Beleza, vamos torcer para tentar colar. Se não der certo, vamos tentar uma outra opção, porque é o seguinte, se alguns de vocês observarem na foto, vou ser obrigado a editar esse vídeo para colocar o, o lugar onde a caixa de cravelhas, o nome certo ali é caixa de cravelhas, onde ele abriu é exatamente no furo. E o furo
A cravelha, não sei se vocês sabem, aquela parte que entra, aquela parte é uma parte que é cônica, né? Ou seja, ela é um pouco cônica assim. Porque se fosse completamente cilíndrico, conforme entrasse ele ia soltar e gastar e não ia ter pressão e ia escapar. Então, como ela é cônica, ela entra sob pressão e fica sob pressão, né? Então, cada parede da, da caixa de cravelho, se você olhar o instrumento de frente, tem duas paredes. Cada parede, o furo de cada lado é de um tamanho. Então, se você tirar todas as cravelhas e olhar lateralmente, você vai ver que tem um furo grande e um pequeno, um grande e um pequeno. Porque é uma que é para um lado enfiar de um jeito, outra para enfiar do outro, né? E eu estou falando isso porque, como é cônico, ele precisa trabalhar sob pressão. Né? Você enfia sob pressão. Então, como quebrou bem ali nessa região, talvez, eu não queria isso, mas tomara que não seja, tenha que fazer um embuchamento, que é colocar lixar aquela parte, na verdade tirar um pedaço da área onde fica o buraco da cravelha, você aumenta o buraco, enfia outra peça de madeira ali, cola outra peça de madeira, cola tudo e faz o furo da cravelha novamente. É um processo que demora mais e também vai acabar custando mais caro. E isso provavelmente, uma dessas duas vai dar certo. Vamos torcer para a primeira dar certo. Aí que vem a boa notícia, né? Porque o André disse que acredita que termina isso até o fim da semana, o que seria ótimo, seria ótimo. E aí a outra opção mais complicada, a terceira opção, caso isso não dê certo, é substituir todo o braço com a voluta e espelho, às vezes precisa de um espelho novo. E isso eu acredito que ia custar bem mais caro. Bem mais caro. E isso me preocupa. E também leva muito mais tempo, porque você precisa esculpir, precisa montar. E estraga assim, alguma originalidade que o instrumento tem, porque ele já não está completamente intacto, né? Já não está, mas quando foi etiquetado ali em 1965, eu acho que é a etiqueta, e que foi tocado pela pessoa que me vendeu, sim, eu comprei de uma pessoa que comprou em 1965. Comprei uns 5 anos atrás, 2014. 2014, vai fazer 6 anos que eu tô com a viola. Quando eu comprei, enfim, essa etiqueta já é daquela época, então ele não é completamente original o instrumento, né? Então, mas eu não queria ter que fazer uma coisa dessas, né? Além do tempo que ia levar. Quanto tempo levar? 1 mês, 2 meses? Pra esculpir tudo, envernizar, achar um verniz parecido. E quanto ia me custar? Não vou falar nem preço, senão eu começo a chorar. Essa coisa mais básica aí já está custando um pouco caro, além do que eu imaginava que fosse, mas vale a pena porque se as coisas derem certo, vai ficar como se nada tivesse acontecido, sabe? Mas eu perdi uma lasquinha, eu preciso achar, eu procurei, não sei se eu perdi um pequeno pedacinho para na hora que for reconstruir, fica completamente perfeito e lisinho. Você olha, você não vê, quase não vê o trabalho, né? Uma coisa que o André falou pra mim, estamos com 8 minutos, uma coisa que o André falou pra mim, que é ótimo que você trouxe na hora, porque tem um problema de... Aqui é muito barulhento, vocês me desculpem, mas é que eu queria mostrar pra vocês o que aconteceu, né? Então, eu estava falando da lasquinha para deixar ele intacto, né? Eu me perdi na linha completamente, desculpem. Enfim, bom, é isso. Vou torcer para que eu consiga ver isso logo, né? Que dê certo essa colagem, essa primeira tentativa. Depois disso, aí eu mostro algum vídeo para vocês. Vocês já passaram por isso? Tem uns colegas me contando que já, e um clarinete, um colega de faculdade, o clarinete não conseguiu recuperar um acidente que teve. Enfim, contem aí, deixem aí nos comentários se vocês já passaram por isso, a experiência que vocês tiveram, se recuperaram, se não recuperaram, como foi.
como foi, enfim. É isso, gente. Espero que os próximos vídeos tenham boas notícias, tá bom? Tchau.